Bom dia, meus amigos. Terceiro dia do nosso Papo Man. Hoje nós vamos falar de um tema que não falamos ainda, que são pequenos fatos sobre a história da matemática. O MEC, através da Comissão de Avaliação de Livros Didáticos, o PNLD, está dando uma importância enorme à presença de tópicos de história nos livros. E é uma forma de fazer uma certa interdisciplinaridade, porque nós vamos ver os lugares onde as coisas aconteceram, vamos localizar os fatos no tempo, né? E descobrir coisas curiosas, porque, como nós pensamos de uma certa maneira, até dá a impressão que sempre foi assim, mas o próprio raciocínio matemático foi profundamente diferente do que nós fazemos hoje. Então é um mundo vasto, ele vai fornecer elementos para enriquecer nossas aulas e, enfim, é bom ter na bagagem e conhecer um pouco, né, daquilo que nós sabemos, quando é que cada uma dessas coisas apareceu, quem inventou ou quem descobriu. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ficar na história muito antiga. Essa aula a coisa mais moderna deve ficar em 300 a.C. Mas é interessante ver como é que se fazia antigamente. Nós vamos começar pelo Egito. Em que época? Vamos falar em mais ou menos 18 séculos antes de Cristo. Os egípcios, claro, eles construíram aquelas pirâmides, construíram coisas, quer dizer, alguma matemática tinham que conhecer, e realmente conheciam. Porém, era uma matemática completamente experimental. Enfim, eles adotavam regras que estavam dando certo e não tinham a preocupação de saber o porquê das coisas. Não havia o sentimento de uma demonstração. Isso só veio a aparecer milhares de anos depois. Então, se alguma regra estava dando certo, ela era adotada, transmitida, escrita, e assim eles faziam. Vocês estão vendo uma foto de satélite do Egito. Aqui é o Mar Vermelho, né? Esse aqui é o Rio Nilo e tudo em volta um deserto impenetrável, não é? Os egípcios antigos, eles se desenvolveram ao longo desse enorme rio, né? O maior rio do mundo, talvez. E por que ele aparece tão bem aqui na foto do satélite, né? Ele é verde. Ele é verde porque as suas margens são muito férteis. O Rio Nilo, plantações e o deserto logo em seguida. O Rio Nilo, plantações, florestas e o deserto, né, logo a seguir. O que ocorre? O Rio Nilo, durante 2 meses no ano, ele enche.
Aqui você vê o rio, as plantações nas margens. Em agosto, de agosto a setembro, quase que não dá para ver, mas eu mostro aqui, o rio Nilo vai daqui até lá. Então, nessa cheia, todas as plantações se perdem, as que não foram colhidas, as propriedades, né, dos agricultores desaparecem nesse imenso mar de água e a corrente traz sedimentos que fertilizam o solo. E aí, quando o rio baixa novamente, os sedimentos que ficam depositados tornam essa região extremamente fértil. E aqui uma gravura em que você vê o rio, ele já baixou, e as plantações, né, de trigo e cevada, isso se repete então anualmente. Ora, mas e os agricultores? Com a cheia, ninguém sabia mais onde é que está a propriedade de cada um. E quando quando o rio volta ao normal, a geografia é um pouco diferente. Então, todas as terras têm que ser demarcadas novamente, né? Então, aquela disputa, não, esse pedaço aqui é meu, não, bota a cerca um pouco mais para lá. E o que era necessário é que, anualmente, cada terreno seja medido, tenha a sua área determinada, porque o imposto do faraó é proporcional à área. Então, nessa época, uma preocupação enorme é que terrenos, né, rio aqui, os terrenos, como vocês viram, eles deveriam ter uma forma aproximadamente retangular, mas não se, evidentemente, não se conseguia, né? O rio faz certas curvas. Então, a demarcação das propriedades era feita, né, de uma forma que fosse até a região onde fica o deserto, né, e tivessem laterais mais ou menos perpendiculares ao rio, mas não tanto. Então, se você tem um terreno, como é que eles faziam para calcular uma área assim? É curioso, né? Eles usavam uma fórmula dos egípcios para área. Média de dois lados opostos, produto delas. Essa é a fórmula que eles usavam para calcular uma área. Essa fórmula está certa? Claro que não. Se o quadrilátero for, em que condições que essa fórmula é exata? Vamos pensar, será que ela é exata em algum momento? Não. Quadrilátero inscritível, não. Um retângulo, sim. Não é? Porque num retângulo, os dois lados opostos são iguais, então aqui fica A mais A sobre 2, que é o próprio A. B e D são iguais também. Então, para o retângulo, isso é exato. Mas se a figura não é um retângulo, isso não é correto. Mas eles usavam isso. Vamos estimar qual era o erro que eles cometiam? Vamos criar um quadrilátero, mais ou menos, né?
aqui está. É um quadrilátero, não é um retângulo, mas está perto da forma de um terreno lá do Rio Nilo, né? A área dele está aqui. Eu estou com 3 decimais, 28,157, eu vou colocar aqui na tela. Dá para enxergar, dá, né? Agora nós vamos fazer a conta que os egípcios faziam. Para me facilitar, eu vou botar 0,25, que é 1/4, né? E vou multiplicar por A mais C. E vou multiplicar ainda por B mais D. O que eu quero? Eu quero saber o erro, eu quero estimar o erro que eles estão cometendo, que eles estavam cometendo, né? Então, os egípcios veja só como os valores são próximos, não é? Área real, 28,157, e o método egípcio, para a hora de um quadrilátero, não é? Está bem eficiente. Eu posso mudar um pouco a forma. Mesmo fugindo um pouco do retângulo, é bastante boa a aproximação dos egípcios, né? É claro que quanto mais próximo do retângulo for, mais perto será. Para essa figura que é quase mesmo um retângulo, eu já estou, pelo menos até a terceira decimal, já está dando igual, não é? Se eu mudar muito o que acontece num trapézio fugiu bastante, não é? Onde é que está o erro nesse caso no caso do trapézio? No trapézio, a soma A mais C sobre 2 é a base média, não é isso? A área do trapézio é a base média, que é A mais C sobre 2, vezes a altura. Só que a altura aqui é pequena, né? Se você fizer a média dos lados opostos, B mais D sobre 2, dá muito grande. Então, apesar que A mais C sobre 2 está correto, o B mais D sobre 2 foge bastante da altura. Então, é isso. Então, nossa primeira abordagem, que é uma coisa curiosa, né? A gente está ensinando área, de repente, comentar que antigamente se fazia, sim, uma fórmula errada, mas que é bastante prática. Inclusive, para medidas de terrenos, né? Terrenos, fazendas, o que for mais ou menos retangular, ficar calculando ângulo para ter um valor exato, não sei nem se merece o trabalho, mas usar essa fórmula, beleza, né? Podemos adotar também os nossos problemas práticos, né? Bom. Agora nós vamos falar de números. Os números
era mais ou menos como os romanos faziam. Eles não tinham anotação posicional. Então, cada unidade era um tracinho que eles arrumavam. Então, de 1 até 9, né, são 9 tracinhos, pauzinhos. Os romanos criaram um símbolo para o 5, né, para ficar mais confortável. Depois, os egípcios tinham um símbolo para o 10. Isso alguns livros do ensino fundamental trazem. Depois, era 100, né? Os romanos tinham um símbolo para 50. E aí tinham 1000, 10.000, que é um dedo, 100.000, que era um sapo. Que coisa, imaginação tortuosa essa, né? O que 100.000 tem a ver com um sapo? Enfim. Bom, e assim eles escreviam os números reunindo esses símbolos, né? Arrumavam um pouquinho, né? Então, se você tivesse que escrever 75, por exemplo, 75, eles tinham que botar 7 coisinhas assim, né? Então, eles mais ou menos arrumavam as coisas. Então, 75 era uma coisa assim. E eles somavam, evidentemente, não é? Porque aí reuniam, né? Se tem pauzinho demais, cada 10 pauzinhos faz um morrinho, e aí juntando os morrinhos, forma não sei quantos dedos. Bom, então os números naturais surgiram naturalmente, não é? Para você conseguir contar e conseguir registrar quantidades. O que lá no passado, né, era feito, né, com pedrinhas, né? Eu quero saber quantos carneirinhos eu tenho. Então, aquele carneirinho, bota uma pedrinha no saco, aí outro carneirinho, bota a pedrinha no saco. Então, aquela quantidade de pedrinhas estava representando um número, né, que era a quantidade de carneirinhos. Agora, eles tinham uma maneira de registrar os números no papel, no papiro, né, que eles usavam. Bom, tudo bem. Mas aí tinha o problema das partes, das frações. Quando uma coisa era menor do que a unidade, qual era a técnica? As frações, eles colocavam uma boquinha em cima do número. Então, 3 pauzinhos com uma boquinha em cima era 1/3. 5 pauzinhos com uma boquinha em cima era 1/5, e assim por diante. Então, 1/75 é só eu desenhar uma boquinha aqui em cima. Pronto. 1/75. O mais curioso que a gente vai falar agora é o seguinte. Os danados dos egípcios, eles só usavam frações unitárias. A única fração que de vez em quando eles usavam era a fração 2/3. Às vezes. Então, por exemplo, jamais um egípcio escreveu 3/5. Não existia isso. Porque essa maneira de escrever, número com uma boquinha em cima, é sempre uma fração unitária. Então, assim, era 3/5. Já já a gente vai entender um pouco mais por que dessa mania das frações unitárias. Será que é fácil a gente pegar uma fração qualquer e escrever com uma soma de certas quantidades de frações unitárias? Esse é o nosso segundo problema de hoje, né? Verificar como é que uma fração qualquer que passar pela minha cabeça, 27/53, como é que eu escrevo isso como uma soma
de uma certa quantidade de frações unitárias. Bom, então aqui a gente pode, com esse exemplo, ter diversas aplicações e exercícios de cálculo de frações. Por exemplo, uma coisa que a gente usa em diversos lugares da matemática, inclusive em séries, é essa identidade, não? Concorda que isso daqui é... Tá certinho. Ou seja, se eu passar um termo de um lado para o outro, aqui a gente tem um truque que permite resolver algumas coisas. Essa soma é clara para todo mundo, né? Por exemplo, se eu tiver a fração 2/7. Então agora eu vou perceber que toda a fração de numerador 2 eu já resolvi. Porque 2/7, naturalmente que é 1/7 mais 1/7. Aliás, no Antigo Egito era proibido repetir frações iguais, hein? Então você quer escrever 3/4, aí você bota 1/4 mais 1/4 mais 1/4, era condenado à morte. Não pode. Você tem que se virar para fazer frações diferentes, todas unitárias. Hein? Senão 2/3 também. Exatamente. Bom, 2/7 é 1/7 mais 1/7. O primeiro 1/7 está bom. Mas o segundo, eu tenho como disfarçá-lo. Veja aqui, 1/7. Então, é a soma de duas frações unitárias novas, né? Que é 1/8 mais 1/56. Olha como era 2/7. Bom, outros truques também. Eles faziam. Faça aqui. Demonstre essa identidade algébrica aqui. Ou seja, evidentemente, precisamos de luz. Não adiantou muito não, né? Mas você se vira. Isso. Oba! Agora sim. De onde é que veio essa luz nova? Ali também? Ah, os dois. Uhum. Pegue esse termo, faça a conta e... Tá certo, né? Então, você repara que
eu ainda posso escrever a mesma fração anterior, 2/7, agora como o n igual a 7, 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. 7 vezes 8, 56 por 2, 28. Ou seja, a expressão de uma fração qualquer como soma de frações unitárias não é única, muito pelo contrário. Vamos fazer um exercício. Todos juntos aqui. Inventa uma maneira de escrever 4 sobre 11 como uma soma de qualquer número de frações unitárias, todas diferentes. Não importa quantas você use. O início pode ser o mesmo, quer dizer, 4 sobre 11 é igual a 1 sobre 11, guarda, mais 3 sobre 11. Aí você vai tentar se virar o 3 sobre 11. Aqui eu vou usar meus dois truques. Quatro sobre 11, eu vou botar 1 sobre 11 mais 1 sobre 11 mais 2 sobre 11, porque eu tenho dois truques bons aqui, né? O primeiro, 1 sobre 11, eu posso fazer assim, e o 2 sobre 11 eu posso fazer assim. Como a gente já vai ver, existe uma infinidade, na verdade, de maneiras de você escrever uma fração como soma de frações unitárias. Fazendo essas contas, o 4 sobre 11 vai dar, quer ver? Eu achei como 1 sobre 11 mais 1 sobre 12 e não está em ordem. Vou botar em ordem para ficar mais bonito, hein? 1/6 mais 1 sobre 11 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 66. Bom, essas coisas nós sabemos com muita segurança, porque nós temos, quer dizer, a humanidade tem papiros que sobraram
Esse é um dos mais famosos. Ele foi escrito por volta de 1850 a.C. No ano 1600 a.C., ele foi copiado por um escriba, Amis, e ficou enterrado numa tumba lá de alguma pirâmide até o século XIX. Então, cerca do ano 1880, 1870, por aí, esse indivíduo aqui, ele era um livreiro interessado em Egito, tinha um certo problema de saúde, então recomendaram a ele um tempo mais saudável, sol, então ele foi para o Egito e na cidade de Luxor tinha lá um cara vendendo coisas antigas e ele achou e comprou, levou e fez a doação para o Museu Britânico, onde está até hoje. É uma emoção, se alguém tiverem essa oportunidade de ir lá no British Museum e ver esse papiro, que eu vou mostrar um pedacinho dele aqui. Bom, então lá a gente tem pistas de como é que eles transformavam frações em frações unitárias e aparece justamente a fração 4/11, mas de um jeito totalmente diferente que eu vou reproduzir para você. Então, Amis fez o seguinte, exatamente com essa fração 4/11. Ele pegou, não, como ele fez, o problema dele, na verdade, era o 3/11, né? Então, ele queria saber, 3/11, como é que ele poderia fazer? Ele inverteu a fração, 11/3, e buscou, claro que a maneira de escrever não tem nada a ver com a antiga, né? A gente está traduzindo tudo. Quais são os números inteiros consecutivos onde essa fração está no meio? Muito bem, então quer dizer que a fração 3/11 é um pouco maior do que 1/4. Então ele escreveu 3/11 como 1/4, que é a maior fração que cabe aqui dentro, né, de 3/11, mais a diferença. A diferença é 3/11 menos 1/4. Então, 3/11 deu 1/4 mais 1/44. Isso foi uma coincidência, não é? Se essa diferença não fosse uma fração unitária, ele teria que fazer de novo, repetir esse truque. Portanto, o 4/11 que está lá no papiro é 1/4, que é a maior fração, né, que cabe ali, 1/11, desculpe, é 1/4, mais 1/11, que eu vou botar depois, mais 1/44. Mais elegante, não é, do que o que a gente encontrou. Agora eu vou contar para vocês por que eles faziam isso. Qual era a razão dessa obsessão pelas frações unitárias? Aqui você tem a própria fração 2/3, não é? Que aparece algumas vezes como 2/3, mas outras tinha um símbolo próprio. Ela pode ser feita de diversas maneiras. É mesmo?
É esse aqui? Ah, mas, então aqui eu vou botar o 66 e o 132 aqui, né? Tá bonito assim. Obrigado. Não, interrompe mesmo. Interrompe mesmo. Ok. Então agora eu vou contar uma história legal. Ah, sim, aqui está um pedaço do original e aqui tem uma cópia restaurada, né, do mesmo pedaço. Mais ou menos do mesmo pedaço, né? Dá para enxergar esse triângulo aqui, né? Esse triângulo dá para enxergá-lo ali, né? Aqui tem um número, tá vendo? Do lado esquerdo, nesse triângulo, não dá para ver, lógico, né? Mas tem uma boquinha com alguns pauzinhos embaixo, é uma fração. E aqui, por essa escrita, vocês vão ter, diversas vezes, vão encontrar números e frações. Então, esse é o papiro de Hind. Estima-se que ele seja mais velho ainda, mas realmente não dá para precisar mais. Nós vamos fazer daqui a pouco, eu vou antecipar. O problema 24 desse papiro tem esse enunciado: uma quantidade somada com 1/7 dela torna-se 19. Que quantidade é essa? Na verdade, eles não faziam a pergunta, né? Eles deixavam só aquele enunciado, uma quantidade somada com 1/7 torna-se 19. E, claro, todos que estavam lendo entendiam que é para calcular essa quantidade. Daqui a pouco nós vamos fazer isso e eu vou mostrar como é que eles faziam. Ué, sumiu. Bom, então vai ser... Eu juro que eu tinha colocado isso. Paciência. Então vou contar a história aqui no canto. Esse canto aqui. Bom, a gente encontrou o seguinte problema: dividir 5 pães por 8 pessoas. Dividir 5 pães por 8 pessoas, ou seja, na cabeça é a fração 5 por 8. O raciocínio dos egípcios era o seguinte: pegue 4 pães, divida cada um ao meio, e dê uma metade a cada pessoa. Ok? Eu tenho 5 pães, 8 pessoas, ok? Então pego 4 pães, uma coisa assim, ó. Está chegando perto. 4 pães divido ao meio, dou meio pão para cada uma das pessoas. Sobrou um pão.
divida esse pão em 8 partes. E dê uma parte a cada pessoa. Está dividido corretamente, não é? Então, o que eles raciocinavam? Que essa fração 5 por 8, que significava concretamente dividir 5 pães em 8 pessoas, significa que você tem que dar meio pão para cada uma e depois dar 1/8 de pão para cada uma. Isso é o que está por trás das frações unitárias. Mesma coisa, né? Dividir 4 por 11, posso fazer dessa maneira, né? Então, nem sempre você consegue fazer com 2 frações, você precisa mais, enfim. E o que você vai restando, né? Você vai dividindo em pedacinhos menores até terminar. Então, esse daí é a motivação sobre as frações unitárias. Bueno. Papiro. Ahá. Conseguimos ver, não? Um pouco. Mas, professor, mesmo com frações impróprias também havia esse trabalho? Não, mas o que é inteiro, separa. Né? O que é inteiro, separa. Ah, e sim, dividir um inteiro também. Sim, claro. Né? Se ele tivesse 10 pães, né? Então, 10 pães por 8 pessoas. Então, você já começa dando um pão para cada um. Aí você vai se preocupar em dividir os 2 pães que sobraram pelas 8 pessoas e aí é que o problema começa. Faça essa conta. Uma quantidade somada com 1/7 dela torna-se 19. Uma quantidade X, hoje é X, né? Somada com 1/7 dela torna-se 19. Problema número 24 do papiro de Hind. Tem quase 90 problemas no papiro. É um papiro só matemático. Para nós é fácil, né? Para o nosso aluno, depois que ele aprende a manejar um pouquinho de álgebra, também é fácil. Ok? Então agora vamos ver como nós evoluímos. Então você hoje escreve assim, uma quantidade somada com 1/7 dela torna-se 19. Então vamos voltar para o Egito. O raciocínio era assim. O indivíduo dava um chute para a quantidade desconhecida. Se fosse o X, naturalmente, né? Aí ele saca um número. Se ele fosse inteligente, ele saca para X um número que facilite os seus cálculos. Se fosse 7,
se o x fosse 7, daria 8. Mas não deu. Tem que dar 19. A resposta é... A resposta é o seu chute 7 vezes. O que deveria ter dado 19 sobre quanto deu 8. Isso dá 133 sobre 8. Vocês acharam isso? Pois é, mas se tivessem no Egito, não achariam isso não. Vocês achariam 16 mais 5/8. E 5/8 a gente, por uma coincidência, acabou de resolver ali, né? É 16 mais 1/2 mais 1/8. Essa é a resposta. Então, eles faziam uma coisa estranhíssima para quem vê pela primeira vez, a formulação dessa resposta. Então, isso daqui é o chute. Que você pode botar qualquer coisa, inclusive inventa um outro valor aí para x e bota aí. Faz essa conta, isso daqui é quanto deve dar. E aqui é quanto deu após o seu chute. Tá? Você tem uma equação para fazer, você dá um chute. E aí calcula um valor que não é verdadeiro para esse lado. Mas a partir disso, você descobre qual é a verdadeira. Você pega o valor que você chutou, aqui você coloca quanto é que tem que estar de verdade, e aqui você coloca quanto deu no seu erro. Isso dá a resposta certa. Não é incrível? Isso ficou sendo chamado depois de método da falsa posição, em que você não sabe resolver uma equação, aí você dá um chute e vê a distância que você está do valor que deveria ter dado. E com essas informações você reconstitui o que é correto. Vamos fazer um exercício de demonstrar esse fato? Por que que esse negócio dá certo? Repara que no Egito Antigo eles não tinham essa preocupação de demonstrar. Porém, eles tinham uma regra que alguém inventou, não se sabe, né? Mas que essa regra estava funcionando. Então, pronto, vamos usá-la. Não havia preocupação de demonstrar. Vamos... Vamos fazer assim. É o que tem aqui, né? Eu poderia fazer uma equação do primeiro grau e reunir as coisas e escrever do tipo ax igual a b. Então, vamos fazer o que os egípcios faziam para ver se eu entendo por que esse método dá certo. Se o x fosse x0, estou copiando dali, né? Daria um resultado ax0, que eu vou chamar de b0.
não é? Se fosse 7, daria 8. Se aqui fosse x0, esse resultado do lado esquerdo daria AX0. Eu estou chamando, então, de B0. Como é que ele monta a resposta certa a partir dessa informação? A resposta é o seu chute, x0, vezes... O que tem no numerador? Quanto deve dar. Quanto deve dar é o B. E embaixo o que tem? É, na verdade, quanto deu. Deu B0. Então, ele afirma que isso daqui é o valor desse x aqui. Será que é mesmo? Veja. A vezes esse x aqui quanto dá A vezes esse x? Olha aqui. AX0 não é B0? É. Então isso dá B. Esse é o valor, realmente, é o valor correto de x. Método da falsa posição. Repara que naquela época, e por muito tempo, não se tinha a ideia de escrever x igual a b sobre a. Isso é uma coisa inimaginável. Então, para calcular um valor numa equação do primeiro grau, é isso, você dá um chute, aí você erra. E aí, usando quanto daria e o seu chute, você reconstitui, você encontra a resposta realmente. É isso, chama-se método da falsa posição. Ele é usado também para fazer sistemas de equações do primeiro grau. Tem exemplos de sistema linear, né? AX mais B igual a algum número, CX mais D igual a algum número, achar X e Y, né? Se baseia na mesma coisa. Você chuta dois valores para X e Y, aí não dá, né, o que você esperava. Ok, mas você guarda isso e faz coisas semelhantes para achar a solução do sistema linear. Você vê que nós evoluímos muito em matemática, né? Agora, eu fico pensando, assim, tem uma criatividade enorme aí, né? Tem uma criatividade enorme. Muito bem, agora... Nós ainda vamos estar no Egito, acho que não vai dar para chegar à Grécia, mas vamos passar para o 3º século antes de Cristo. No mapa, você vê duas cidades importantíssimas. Aqui é Alexandria, onde foi feita a maior biblioteca de todos os tempos, né? Que infelizmente desapareceu. Foi queimada. Mais de uma vez, inclusive. Biblioteca de Alexandria. Aqui. E aqui fica, tá vendo esse pontinho aqui? Fica a cidade de Siena. Siena, hoje, chama-se Assuã. E eu vou falar de um personagem
muito famoso, vocês conhecem, chamado Eratóstenes. O que vocês conhecem com esse nome de Eratóstenes? Crivo de Eratóstenes. O que ele faz? Ele, enfim, ele te dá os números primos, com paciência até o quanto você quiser, não é? Vai cortando. Haja paciência, né? Mas ele fez diversas outras coisas legais. Uma das coisas legais que ele fez foi, primeiro, desconfiar que a Terra era mesmo redonda e calcular o comprimento da circunferência da Terra e, consequentemente, o seu raio. Nós vamos ver essa experiência aqui no desenho. Você vê a cidade de Siena, mas está muito ruim isso aqui não está redondo de jeito nenhum. Mesmo nesse monitor aqui, que foi trocado, a coisa está perigosíssima. Ok, melhorou. Bem, vamos lá. O que acontece com Siena? Essa cidade fica localizada exatamente no Trópico de Câncer. Vamos lá na geografia? O eixo da Terra em relação a perpendicular à órbita tem um ângulo aqui, né? Aqui é o Equador, ó. Alguém lembra de quanto é que é esse ângulo de inclinação do eixo da Terra? 23 graus, 27 minutos, 30 segundos. Naquele tempo ainda se usava minuto e segundo. Muito bem, então, se você tem alguém que está na latitude 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, no primeiro dia do verão, o raio do Sol incide perpendicularmente. Então, Siena tem essa propriedade. No primeiro dia do verão, né, ao meio-dia, ela recebe o Sol exatamente perpendicular. O desenho mostra um raio do Sol entrando no fundo do poço profundo. E nesse mesmo dia, na cidade de Alexandria, uma torre produzia sombra. Ora, como é possível que numa cidade, num certo dia ao meio-dia, não haja sombra nenhuma? E noutra cidade, ao meio-dia do mesmo dia, uma torre produza sombra. Isso só é possível, evidentemente, se a Terra for redonda mesmo, né? E o ângulo, esse ângulo alfa não é o meu ângulo alfa lá do desenho, não. Esse ângulo alfa que é o ângulo de inclinação, né, dos raios solares, na verdade ele é o mesmo, alternos e internos, está vendo? Os raios do Sol são paralelos. Então, a alfa, oposto pelo vértice é alfa, alterno e interno, esse ângulo também está no centro da Terra. Então, se fosse possível
medir essa distância entre as duas cidades, eu posso, né, resolver o meu problema de calcular a circunferência da Terra. Essa distância foi de 5.000 estádios. Estádio era uma unidade de comprimento que eu vou falar daqui a pouquinho. Mais ou menos 188 metros, 190 metros. Uau, que horror! Aqui está, não é? S é Siena, A é Alexandria. Esse ângulo foi de 7,2 graus, ou seja, 360 dividido por 50. Significa, então, que essa distância é 1 sobre 50 da circunferência da Terra. Então, como essa distância ela pôde ser medida, né, com os camelos andando no deserto, multiplicando essa distância por 50, a gente tem, consequentemente, o perímetro da circunferência da Terra. Aqui tem um pequeno erro, são 5.000 estádios. Vamos ver, então. How would you set about to measure the Earth with the mathematical knowledge and tools you already possess? A Greek named Eratosthenes did it 240 years before Christ. He was head of the great library of Alexandria in Egypt, a city built by the Greeks. He, like others, suspected that the world was round. After all, the sun and the moon were round. He had also noticed that the sun's rays fell in parallel lines. Greeks before him had divided the circle into degrees and had measured angles. With this information and a logical mind, he measured the Earth. Here is how. While visiting the city of Syene one midsummer's day, Eratosthenes noticed that the reflection of the sun could be seen in the bottom of a deep well. The sun was overhead, and the rays pointed to the center of the Earth. He remembered this, and on the next midsummer's day in Alexandria, he measured the shadow cast by an obelisk. Sunbeams travel in parallel lines, so the difference in angle had to result from the curvature of the Earth. If the angle was 1/50th of a circle, then the distance around the world must be 50 times the distance from Alexandria to Syene. With these simple tools, Eratosthenes made this almost exact measurement of the world more than 1,700 years before Magellan sailed around it. 500 aí He são was a milhas. friend of Archimedes. He was a mathematician and a poet. Invented the sieve for finding prime numbers. Was the first geographer, and corrected the calendar to the one we use today. Interessante, não? Muito. Bom, eu finalmente vou falar só sobre essa unidade aqui, estádio. O estádio, minha gente, era o estádio das Olimpíadas, estádio olímpico na antiguidade. Desde 776 a.C. até o ano 393 depois, foram realizados de 4 em 4 anos Jogos Olímpicos na Grécia. Essa era a entrada do lugar. A entrada do lugar, aqui um pouco mais de longe. E aqui você vê a pista de corrida. Esse era o estádio olímpico. Naturalmente que aqui em volta havia arquibancadas, que hoje não existe mais, só tem um restinho ainda aqui, talvez,
mas ainda mostra a linha de partida e a linha de chegada lá no fundo. Então a gente tem ideia do que se chama estádio. Hoje em dia, né, pessoas vão lá, enfim, fazem piquenique. Isso tudo aqui era arquibancadas, né, o povo inteiro vinha ver os jogos. E aqui está a pista de corrida. A pista de corrida tem, como a gente pode medir hoje, né? ...192 metros. O estádio não era sempre a mesma coisa, mas era 190, 188, lá era 192 metros. E por que ela tem esse tamanho? Por causa da lenda que dizia que esse comprimento era de 600 vezes o tamanho do pé de Hércules. Então a gente pode saber quanto calçava Hércules, inclusive. Vocês vão ver logo mais, na aula de função afim, que existe uma fórmula que, de acordo com o tamanho do seu pé em centímetros, te dá o número aproximado de quanto você calça aqui no Brasil, né? Porque cada país tem umas medidas diferentes. E a fórmula do número do sapato é... Esse X aqui é o comprimento em centímetros. E o resultado é o número do pé. Então, é fácil fazer a conta, né? Pegue 192, divida por 600, você tem o tamanho do pé de Hércules em centímetros. Coloque aqui, vezes 5 mais 28 sobre 4. E se você então fosse comprar um tênis para Hércules, você saberá que número ele calçava. Faça a conta aí, 192, dividido por 600. Aí você vai ter em metro, né? Tira duas casas para achar em centímetro. 5 vezes o tamanho do pé em centímetros, mais 28 sobre 4. Quanto deu? Isso. 47. E pezinho, hein? Também era Hércules, né? Também era Hércules. Bom, não consegui chegar na Grécia. De tarde, vocês vão ter exercícios que falam do Egito Antigo. Vocês vão deduzir o pi, que eles usavam sem saber que era pi, e outras coisas. E tem um exemplo já da matemática grega, também do terceiro século antes de Cristo, que vai falar que mostrava como que eles calcularam o volume da esfera, por exemplo, que só pôde ser feito depois de Cavalieri, com cálculo também, não é? Mas eles já conheciam o 4/3 πr3 e vocês vão ver de tarde, então, como é que eles faziam isso, ok? Então, tá bom. Espero que tenham gostado. Até mais tarde, então. Obrigado.